Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto. Deixa eu dar alguns avisos rapidamente aqui. Primeiro, os jovens estão combinando aí uma noite de jogos sábado, 15 de novembro, ou seja, sábado que vem, tá bom? Deem o nome para a Jennifer, ou para a Rio, ou para a Vitória, que não chegou ainda, mas dê o nome para um deles. E a gente está colocando aí R$10 para ajudar no lanche, tá bom? Então, vai ser aqui na Casa do Aconselhamento, aqui na frente, dá o nome para as meninas aí, tá bom? Outro aviso, cultos de Natal, queridos, ó, dezembro, hein? Dezembro tá cheio, anotem aí, tá? 7 de dezembro, musical infantil, nossa cantata das crianças, dia 7 de dezembro, as crianças estão ensaiando aí todo domingo, e tá lindo, tá bom? Hoje de manhã nós estamos cantando tão forte que a gente até fechou essa porta aqui, porque senão ia ter spoiler, tá bom? Não, volta lá. Não, deixa aí, boa, obrigado, Lê, você pensou mais rápido que eu, isso mesmo. E nesse domingo, 7 de dezembro, à noite é cantada das crianças, mas de manhã nós teremos ceia. Em dezembro, a nossa ceia será de manhã. Nós sempre fazemos ceia à noite, né? Em dezembro será de manhã. Por quê, meus irmãos? Porque a gente não tem espaço no culto da noite para fazer ceia mais, porque dezembro todo culto é de Natal, é alguma coisa assim, tá? Então, dia 7, o primeiro domingo de dezembro, de manhã nós temos ceia do Senhor, tá? Aí, dia 14, nós teremos a cantata de Natal do coro misto da igreja. Então, no dia 7 das crianças, dia 14, tudo à noite, cantata de Natal do coro misto. E dia 21 de dezembro, nosso culto de Natal. Então, nós temos 3 cultos de temática natalina em dezembro, certo? Não perca, participe, tá bom? Nós temos classe de batismo a partir do domingo que vem. Você vê que eu estou meio zureta, né? A partir do domingo que vem, classe de batismo, às 9 horas da manhã, no horário da EBD. Então, a gente vai ter a classe aqui da EBD, que nós estamos estudando as cartas de Paulo e a vida de Paulo, tá sendo explodir cabeça, hein, gente? Não perca, tá? Tá sendo muito bom. Eu já perdi 2, que fez esse domingo hoje, né? E domingo passado. Tá lá no YouTube já, só procurar no YouTube da igreja, você já assiste. É que é melhor estar presencial para fazer pergunta, tá bom? Para participar. Mas, as classes de batismo vão começar domingo que vem, no horário da EBD. Então, às 9 horas vai ter a classe aqui, vai ter as classes das crianças e vai ter a classe de batismo, tá bom? Então, quem quer se batizar, fala comigo, dá tempo ainda para você entrar na classe domingo que vem, tá? E o batismo mesmo vai acontecer dia 21 de dezembro, tá bom? De manhã também, 10 horas da manhã. À noite nós temos o culto de Natal, mas de manhã nós temos o batismo. Entenderam, gente? Mais ou menos. Quem entendeu, fala amém. Suficiente, né? Acho que tá bom. Certo, pessoal? Também não se esqueça dos nossos pequenos grupos, não perca. Nós temos pequenos grupos às terças, quartas e sextas. Fala com a gente aí, fala com o Ranieri, fala comigo e a gente te encaixa num grupo aí que seja mais adequado para o seu dia e para a sua geografia, tá bom? E também não perca a EBD, tá bom? Mesmo que você não vai se batizar, já se batizou, vem na Escola Bíblica Dominical, tem sido muito legal, gente. Estamos estudando Paulo de um jeito que eu tenho certeza que você nunca estudou, tá? Então, todos os domingos de manhã, às 9 horas da manhã, tá bom? É isso, né, Lê? Tem mais nada aí não, né? Tem, claro que tem. Bazar, dia 6 de dezembro, teremos o bazar, tá bom? Vai ter a divulgação aí, também para mandar nos grupos, para mandar para alguém, tá? Último bazar do ano. É para comprar o presente de Natal. Saldão de Natal, tá bom? Não perca, vai ser uma promoção nunca antes vista, tá? Certo, meus irmãos? Vamos orar então para começar nosso momento de adoração? Como eu disse pela manhã, repito agora à noite, o Senhor sempre está presente conosco, mas nem sempre estamos concentrados e conscientes nessa realidade, não é verdade? A gente passa os dias e Deus está do nosso lado, mas nem sempre a gente pensa nisso. Não perca a oportunidade de se concentrar nisso agora, tá bom?
ao lado dos seus irmãos, exaltando o Senhor. Que Deus seja o centro da nossa atenção, da nossa concentração essa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Toda a nossa vida é para a sua glória. E este culto é uma demonstração disso. Nós estamos aqui reunidos para engrandecer o teu nome. Que cada aspecto desse encontro seja voltado para glorificar ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidar você que pode a ficar de pé para que nós possamos começar o nosso tempo de louvor agora do culto da noite. E toda língua confessará
Senhor, da nossa vida, do nosso coração, Pai. Obrigada, Pai, porque nós podemos estar aqui juntos, Deus, declarando quem o Senhor é em nós e para nós. E obrigada também porque o Senhor é o nosso Salvador maravilhoso. Obrigada, Pai, porque isso é um presente, a salvação é um presente que o Senhor nos deu, que o seu sacrifício nos proporcionou, Pai. Que o nosso coração esteja sempre centrado nisso, Pai, na beleza da tua salvação, Senhor. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar. Consolador, conselheiro, Deus que não vem abrasar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar, por isso nós te adoramos. Louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar. Só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Obrigado, Senhor, porque só tu nos podes dar dessa graça, Pai. Obrigado também, Pai, porque quando nós paramos para pensar na tua bondade, ela é um dos motivos, Deus, porque nós continuamos tendo esperança no amor, na tua graça, em uma vida contigo, Pai, porque o Senhor é bom. E a tua bondade, Deus, ela nos segue todos os dias da nossa vida, Pai, nos momentos mais difíceis. A tua bondade está presente em amor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
Obrigada, Senhor, porque estar em Tua presença é um presente, Pai. É um presente para nós, do Senhor para nós. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo, Pai, ainda tão rebeldes contra Ti, Senhor, o Senhor nos permite estar em Tua presença. Guia o nosso coração para esse lugar, Pai, de amor e de graça. Guia o nosso coração, Deus, para esse lugar de segurança, Senhor. Esse é o desejo, Deus, do nosso coração nessa noite. É o pedido que nós temos a Ti, Pai. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Eu quero estar neste onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque podemos estar, Pai, em Ti. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença,
eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos permanecer em teu amor, Pai. Obrigada por esse tempo, Senhor, de louvor e de adoração, em que juntos como igreja nós podemos declarar e cantar louvores a Ti, exaltar o Teu nome, Pai. E obrigado, Deus, porque quando nós fazemos isso juntos, nós lembramos uns aos outros, Pai, que nós somos o Teu povo, que nós cantamos louvores a Ti, Pai, para engrandecer o Teu santo nome, lembrar quem o Senhor é em nós e para nós, Senhor. Obrigada por esse momento agora que será a Tua palavra, Deus, onde a Tua palavra será pregada e que os nossos corações permaneçam abertos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido as crianças a virem aqui à frente. Nós vamos orar por elas. E também por nós, para que a palavra de Deus crie em nós os efeitos da graça do Senhor, aqueles que só a palavra pode produzir. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome. Nós sempre queremos estar na Tua presença, ó Pai. E louvamos e agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está presente entre nós. O Senhor não nos abandonou, nem nunca nos abandona. Nós pedimos, ó Pai, que agora o Senhor fale aos nossos corações. De todos nós, desde os mais novinhos até os mais velhos, que a Tua palavra, Deus, venha com todo o seu efeito, trazer transformação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. E hoje nós vamos continuar o tema e o texto da mensagem do domingo passado. Calma, se você não veio, você não vai perder nada, tá bom? Depois você vai lá e vê, não tem problema. Fala assim, a pessoa já desanima. Fala, eu não vou entender, eu não ouvi a primeira parte. Não tem problema. Pode ouvir fora de ordem. Mas eu quero deixar isso claro, porque nós cortamos o texto em um lugar não muito usual. E vocês vão entender por que daqui a pouco. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. E nós vamos voltar uns versículozinhos e ler a partir do versículo 13 até o final do capítulo, que é o versículo 22. 1 Pedro 3, de 13 a 22. Diz assim a palavra de Deus: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que lhes temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de modo que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Pois é melhor sofrer por fazer o bem,
se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Quando eu era mais jovem, eu sou jovem ainda, né? Mais ou menos. Quando eu era mais jovem, uma banda apareceu no Brasil fazendo sucesso. E eles fizeram sucesso cantando uma música que todos vocês conhecem. Eu tenho certeza. Porque ela traz o nome de uma menina. Ana Júlia. Chegou fazendo sucesso. Los Hermanos. Os músicos barbudos, né? Los Hermanos. Los Hermanos se tornou uma das bandas mais polêmicas depois sobre gosto musical. Não tanto sobre comportamento, até sobre comportamento um pouco também, mas menos. Mas mais sobre se era de fato uma banda boa ou se eles só faziam pose. Particularmente eu gosto, ok? Eu acho bom. E eu acho que o problema é que eles criaram um monte de cópia ruim, mas eles eram bons, tá bom? Mas a mensagem não é sobre isso. Os Los Hermanos, apesar de ficar famoso com a Ana Júlia, eles tinham umas outras músicas que tratavam de temas muito mais profundos do que uma mera paixão adolescente. E uma dessas músicas está entre as minhas favoritas, é uma que se chama O Vencedor. O Vencedor. A música fala: olha lá quem vem do lado oposto, vem sem gosto de viver. Olha lá que os bravos são escravos, sãos e salvos de sofrer. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá que sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Vai dizer que não é bom? Ah, você está brincando comigo, né? Poesia! Mas essa música, ela é talvez uma música meio anti-coach. É uma música que, chamada O Vencedor, exalta a vitória que é perder. Exalta a glória de chorar. A glória de chorar. Qual glória há em perder? Qual glória há em chorar? Talvez nenhuma, né? A gente pensa que o mundo é o mundo dos vencedores. A gente pensa que o mundo é o lugar onde a gente está numa disputa e que no final da vida nós vamos olhar para trás e nos orgulhar de todos os troféus que nós colecionamos, todas as medalhas que nos foram colocadas no peito, todas as conquistas que nós conseguimos alcançar. Eu gosto dessa música porque eu gosto desse texto e porque eu gosto dessa mensagem. Pedro aqui não está escrevendo para vencedores e não está dando uma palestra no vestiário pedindo que estes que estão perdendo virem o jogo no segundo tempo. Ele está dizendo que nós estamos num mundo cujas regras do jogo devem ser regras na qual nós perderemos. Nós estamos num mundo em que ser vencedor não é o nosso chamado em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Difícil falar amém para isso, né?
Difícil falar amém para isso. Como nós já falamos algumas vezes ao falar dessa epístola, Pedro está escrevendo para aqueles da dispersão, gente espalhada pelo mundo. Possivelmente alguns deles, ou todos eles, sofrendo perseguição, sem ter lugar no mundo, sofrendo opressão de poderes mais poderosos que eles. E ao invés de dizer para eles, fiquem firmes, reajam, apanhou, bate de volta, armem-se, resistam, ele diz, sofram com virtude, não devolvam o mal com o mal, não retribuam a maldade com maldade, retribuam com bondade, com mansidão, para envergonhar aqueles que caluniam vocês. E então vem esse versículo 13 e 14, esses dois versículos, que eu até falei isso quarta-feira no nosso pequeno grupo, eles me chamam muito a atenção, porque ele fala assim, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Parece meio óbvio, não é? Não parece meio óbvio? Pô, se você for bom com todo mundo, ninguém vai ter motivo para fazer mal para você. Se for uma pessoa bondosa, agradável, ninguém vai fazer maldade com você. Parece óbvio, mas todo mundo sabe que não é assim. Todo mundo sabe que não é assim. E aí, ele diz no versículo 14, porque ele sabe que não é assim também. Ele diz no versículo 14, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça, mesmo que vocês venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão bem-aventurados. Quem vai fazer mal para vocês? Mas mesmo que alguém fizer, e conversando quarta-feira, eu disse, olha, eu não sei se tem algum outro texto que tem esse tipo de forma de dizer, e aí a gente lembrou lá do texto em que Isaías fala, né? Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, né? Parecido com isso, né? Tem uma regra geral e fala, mas mesmo quando essa regra não se cumpre, porque frequentemente não se cumpre. Frequentemente, pessoas fazem o bem e recebem algum tipo de maldade em retribuição. E o que Pedro fala? Lava suas mãos e vai embora? Não! Vale a pena sofrer pela injustiça, vocês serão bem-aventurados. Antes, santifiquem a Cristo no coração de vocês e sejam prontos a responder qualquer um que perguntar a razão da esperança que vocês têm. Aí vem os versículos novos que a gente não falou domingo passado. Contudo, façam isso com mansidão. Quer dizer, Pedro, você já está falando que eu não posso retribuir, que eu não posso revidar, que eu não posso me vingar, que eu tenho que ser bom para todo mundo, mas isso não é garantia que as pessoas vão ser boas para comigo, que eu tenho então estar preparado para quando tudo isso acontecer, as pessoas olharem para mim e falar, essa pessoa tem alguma esperança para além dessa vida. Eles me perguntarem da esperança e na hora que eu for responder, eu preciso responder com mansidão ainda. Porque nisso tudo, alguém podia pensar, olha, você está sofrendo aí, eu só te trato mal, por que você tem tanta esperança? Você fala, ahá, agora sim você vai ver, porque essa é a sua miséria, você quer ganhar nessa vida, mas você não tem esperança para outra, eu tenho esperança para outra. Não, é fazer com mansidão. Pedro está nos chamando a sermos perdedores nesse mundo, porque neste mundo quem vence? Quem exerce poder, quem exerce violência, quem exerce manipulação. Nós somos chamados a perder. Acho que os meus irmãos entenderam um pouco isso ao falar da glória de chorar. Mas Pedro vai continuar a história que ele começou um pouquinho antes nesse capítulo. Ele diz que toda essa postura é porque Jesus fez a mesma coisa. Lembra que ele fala isso? Ele vai dizer que todos do mesmo modo, do modo de quem? Do modo de Cristo, que sofreu, mesmo injustamente, foi perseguido, vivam do mesmo modo. Ele vai falar isso sobre escravos, sobre marido e mulher, ele vai falar sobre todo mundo. Todo mundo se espelha em Jesus que se entregou e foi injustiçado, sofreu injustiça e morreu pelos nossos pecados. Mas agora ele completa a história. E aqui é o motivo pelo qual eu resolvi dividir esse trecho em dois. Porque a gente está em alguns dos versículos mais complicados do Novo Testamento. É difícil entender esse negócio. Você reparou na leitura como é difícil?
Porque Jesus morreu, foi sepultado. Aí ele foi pregar aos espíritos em prisão, já começou, já me perdeu. Quem que são os espíritos em prisão? Que há muito tempo desobedeceram. Muito tempo quando? Lá nos tempos de Noé. Do nada apareceu Noé aqui. Noé que não aparecia desde Gênesis, aqui apareceu. Do nada. Nos tempos de Noé, quando vieram e poucas pessoas, a saber, 8 se salvaram por meio das águas. Você fala, meu Deus, o cara veio de sofrer, falar com mansidão para Jesus, morreu na cruz, pregou para espírito em prisão, que eu não sei quem é, esses morreram na época de Noé, no dilúvio. Eu falo, o quê? 8 foram salvos por meio das águas, do qual vocês também fazem parte no batismo. Aí do nada vem para o batismo, você fala, meu Deus, eu estou ficando maluco, esse texto aqui é muito difícil. Mas para a gente entender esse texto, a gente não pode cair no erro que muitas pessoas caem ao tratar dessa passagem. Eles tentam interpretar essa passagem como se ela não fizesse parte do resto do que Pedro está falando, como se elas fossem afirmações teológicas soltas. Então eles vão tentar identificar quem são os espíritos em prisão e fazem toda uma teologia sobre esses espíritos em prisão e vão, aí, gente, a coisa vai longe, vai longe. E eu não vou dizer que isso é sem ganho, tá? Sem motivo, tem ganho. Mas a gente não pode esquecer que esse texto, ele tem uma função, e a função é nos lembrar da glória dessa derrota. Então quando ele fala de Jesus, ele está dizendo, porque Jesus também foi o justo pelos injustos, Jesus também morreu, Jesus também se entregou, Jesus fez o bem e recebeu em resposta o mal. E ele não fez isso simplesmente respondendo com mansidão, ele fez isso até as últimas consequências, e morreu. E não só morreu no sentido de que dormiu, não, ele foi às profundezas, está entendendo? Pedro está quase que dizendo assim, tudo que você pode perder nessa vida, não vai ser tudo que Jesus entregou. Jesus vai ao mais profundo, e lá, ele testemunha da vitória. Sim, provavelmente na mente de Pedro, aqui estava um pouco lá do livro de Enoque, do qual nós falamos hoje de manhã, inclusive. Não preguei o livro de Enoque, viu gente? Porque não está na Bíblia. Preguei sobre Judas, tá? Mas Judas também cita o livro de Enoque várias vezes. Pedro vai citar Enoque tanto aqui, ou vai ter Enoque na mente nesse texto, como vai citar literalmente em 2 Pedro. Era um livro muito lido pelo judaísmo da época, tá bom? Ainda que nunca reconhecido exatamente como inspirado, ele era muito conhecido, essas histórias eram muito conhecidas. Provavelmente Pedro está com isso na mente, a ideia daqueles que são anjos que vieram para a terra e que tem aquela história toda dos poderosos da terra, os Néfilis, né? Esses são os poderosos e tal, fala lá em Gênesis capítulo 6, e aí o dilúvio vem em sequência pela ira de Deus. Pedro está usando essa linguagem para falar, aqueles que se julgavam poderosos foram derrotados, e diante deles, Jesus, o crucificado, celebrou sua vitória. E vocês fazem parte dessa mesma história. Como fazemos parte dessa história, Pedro? Porque vocês se batizaram, vocês foram salvos pela água, assim como os 8 da família de Noé foram salvos pela água. Vocês fazem parte dessa história. Então não pense que a atual tribulação é evidência da sua derrota, porque a nossa maior evidência de vitória é o Cristo crucificado. Se o Cristo crucificado é visto como vergonha, escândalo, absurdo e derrota, para nós, ele é o poder e a sabedoria de Deus, como Paulo fala aos Coríntios. Ele é a vitória. E se ele venceu na sua entrega, essa é a forma como nós venceremos também. Agora você nota que ele fala do batismo? Queridos, o batismo é um compromisso com a morte. É um compromisso com a morte de Cristo.
Nós dizemos, e esse texto reforça ainda isso, ainda que esse não seja o texto principal sobre esse assunto, está lá em Romanos, mas aqui esse texto reforça isso, que o batismo é uma morte do velho homem e uma vida de uma nova vida, ou uma morte para o mundo e a vida para Cristo. Mas nem sempre a gente pensa o que essa morte para o mundo significa. Para aqueles do primeiro século, em muitos contextos, a morte do batismo era muito próxima de uma morte literal. Em alguns sentidos, batizar-se e fazer parte de uma comunidade cristã era uma morte social. Você perderia os seus vínculos com outras pessoas que naquele momento estavam perseguindo os cristãos. Não era em todo contexto isso, não era em todos os lugares, mas havia lugares assim. Todos os seus laços sociais antigamente marcados ou pelos seus vínculos ali de uma sociedade secular ou por vínculos religiosos judaicos, poderiam, dependendo do contexto, ser rompidos no momento que você se batiza e faz parte da comunidade cristã. Uma morte social, mas podia ser pior. Em contextos de perseguição mais intenso, o batismo poderia ser uma morte literal. Não porque o pastor ia te segurar lá embaixo até morrer não, viu? Meu pai falava isso, quando eu te batizei meu filho, eu não queria te trazer para cima, eu queria que você morresse para não desviar. Brincadeira, eu não falo nada. Nunca seja batizado pelo seu pai. Mas o que acontece? O batismo, ele poderia ser uma morte literal, no sentido de que ao sair das águas, outros ali, possivelmente espionando, poderiam te denunciar para alguém, para você morrer. E isso aí acontece em contexto de perseguição hoje. Comunidades se reúnem para louvar a Jesus Cristo e pode ter infiltrado lá no meio. E pessoas podem morrer. Para nós, essa figura do batismo como uma morte para o mundo, ela pode não estar tão visível, mas para aqueles do primeiro século, era algo muito próximo. É um compromisso muito sério. Então você vê Pedro fazendo essa forma, que apesar de difícil é muito bonita. A vitória de Cristo sobre todos, a vitória de Cristo sobre os poderes e sobre os poderosos, se deu com a sua morte. Por que vocês querem um destino diferente? Por que vocês acham que o seu caminho vai ser mais fácil? Num mundo reinado pelas estratégias malignas e carnais, ser um vencedor é celebrar essa regra. Eu gosto muito da mensagem cristã presente naquela saga Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem uma mensagem cristã. Senhor dos Anéis é uma história de coragem, uma história de força, uma história de tenacidade. É a história de um personagem que carrega a arma mais poderosa do mundo, que tem poder sobre toda a criação, e a sua missão é destruí-la numa guerra que está sendo traçada e travada. A mensagem do Senhor dos Anéis é: precisa de muita força para abrir mão de toda a força. Precisa de muita convicção para não querer dominar. Afinal de contas, o anel, que era lá a grande arma, é chamado de o anel para todos dominar. É necessário muito domínio próprio para não ser dominado pela vontade de dominar. Isso é cristianismo. É não ser dominado pela vontade de dominar. E aí? E aí que se a gente não crê em Jesus, tudo isso é falso, tudo que eu estou falando não faz sentido, é absurdo, maluquice. Então, deixa eu dizer uma coisa. Ou você acredita no Evangelho, entende isso, fala, ok, minha esperança está toda em Jesus Cristo. E obviamente que quando eu falo de perder na vida, eu não estou falando para você sair daqui agora, abrir mão de tudo que você tem e viver errante pelo mundo, não é isso.
Mas é entender que cada uma dessas coisas que você tem, que você desfruta, são graça de Deus. E que se tudo isso um dia fosse levado, ainda assim você teria a graça de Deus em Jesus Cristo. Entende? É tudo graça de Deus. Não é nada troféu nosso, vitória nossa, medalha, não é nada disso. É tudo graça de Deus. Obrigado, Senhor, porque no mundo em que irmãos meus estão morrendo perseguidos, eu estou num lugar em que eu posso exercer minha fé com liberdade, e isso me dá certos confortos. Louvo o seu nome por isso, mas me faça ser fiel, se um dia tudo isso for tomado, se um dia tudo isso for levado de mim. E aí, quando vivemos entendendo que tudo isso é graça, partilhamos do sofrer uns dos outros. Essa foi uma parte da mensagem que eu falei na semana passada. Se a gente é muito distante da realidade dos primeiros leitores dessa carta, gente perseguida, se a gente não está enfrentando essa perseguição, se a gente não está tendo o tempo todo com os inimigos de Cristo no nosso cangote, nós ainda estamos num mundo de sofrimento com perdedores que não conhecem a vitória em Cristo. E nós precisamos nos compadecer deles, pregando o Evangelho que é vitória para os derrotados e estendendo a mão, porque tudo que a gente tem é graça e a gente quer estender aos outros também. Não tem como a gente viver a vida coerente com isso aqui, se a gente não se compadecer com os derrotados do mundo. Senão a nossa vida não vai ser como a da fé cristã. E aí eu digo, aí é melhor ser mais coerente com as suas intenções. Porque o cristianismo não é um bom meio para chegar onde você está querendo chegar. Esse é o absurdo da teologia triunfalista que a gente vê hoje em dia. Seja na sua forma da teologia da prosperidade, da teologia coaching, que eu não vou falar muito, que a gente tem especialista aqui na casa, ou da teologia política, que se vê numa guerra que pode ser vencida através do poder. Qualquer uma dessas versões, todas elas estão proclamando uma vitória que não é da cruz. A vitória da cruz é do derrotado. E isso está dito na Bíblia toda, meus irmãos. Você lembra lá a história de Jacó brigando com Deus? Aí o nome de Jacó foi mudado. Qual que é o nome de Jacó depois que foi mudado? Lembra? Israel. Israel. Aquele que luta com Deus. O homem que luta com Deus. É Ismael. Israel é o homem que luta com Deus. E aí Deus fala para ele assim: porque lutaste com homens, com deuses e venceste. Agora, vamos lembrar essa luta? Que juiz ia dar vitória para Israel nessa luta? Ele ficou lá a noite inteira, agarrando, puxando, sendo puxado, lutando, não sei o que lá, e só acabou quando? Quando ele saiu mancando. Ele é que saiu machucado. O anjo do Senhor, ou Deus mesmo, seja quem seja aquela figura, não saiu de lá ferido, ele que saiu ferido. Por que ele venceu, meus irmãos? Porque nós somos vencidos quando somos derrotados. Como disse Agostinho, Deus nos fere com o seu amor e nós nos tornamos cativos dele. Por que você acha que Jesus era perseguido? Perseguido não, desculpa. Por que você acha que Jesus era seguido e acompanhado pelos derrotados do seu tempo? Não eram os triunfantes, não eram os vitoriosos, não era Herodes, não era Pilatos, não era Caifás, eram os derrotados do seu tempo, os leprosos, as prostitutas, os órfãos, as viúvas, os coxos, os abandonados, e até mesmo aquele que tinha algum dinheiro, mas era pária social, os publicanos. Esses seguiam a Jesus. Por quê? Porque aquele que não tem outra esperança na vida, vai a Jesus primeiro, reconhecendo Ele como única esperança. Pedro está animando estes irmãos, dizendo assim: se vocês perderem tudo, continuem fazendo o bem, porque vocês não têm diante de vocês um rei que recebeu a bondade que Ele deu. Pelo contrário, Ele foi
morto justamente por fazer o bem. E se essa é a trajetória do nosso rei, e ela terminou em vitória, porque ele está ressurreto, assentado ao lado de Deus, e está todo mundo submetido a ele, se foi assim com ele, é assim com a gente também. Então a vitória em Cristo, meus irmãos, é a da entrega. A vitória em Cristo é a da bondade, mesmo no mundo de maldade. A vitória em Cristo é da generosidade no mundo de egoísmo, é da misericórdia no mundo de crueldade. Essa é a vitória do Cordeiro, e essa é a vitória que nós temos nele. Com isso, meus irmãos, eu quero voltar agora os nossos olhos da realidade do primeiro século para a nossa realidade agora. Meus irmãos, nós reagimos de formas carnais por ameaças muito menores do que esses irmãos sofreram. É ou não é? Nós deixamos a ira nos dominar em circunstâncias muito menos perigosas do que essas que esses irmãos estavam. Nossos sacrifícios frequentemente estão muito mais distantes do sacrifício de Jesus, daqueles sacrifícios que foram requeridos dos apóstolos. Então o que nós fazemos? Nós precisamos, queridos, santificar a Cristo no nosso coração. Nós precisamos todos os dias nos lembrar da história da salvação, em que o Rei do Universo, sem ter nenhum motivo para isso, encarnou, sofreu, morreu e ressuscitou. Então nós nos levantamos dos nossos joelhos e vamos para a vida como cordeiros também nesse mundo. Que afinal de contas é assim que Jesus nos enviou, como cordeiros, e é isso que nós somos. Se Pedro estivesse pregando essa palavra e eu lá, talvez quando ele terminasse eu falaria assim: dura essa palavra, quem pode suportar? Mas há algo que nos ajuda a suportar, meus irmãos. E esse algo é a nossa comunhão. Não é fácil viver uma vida sabendo que o nosso chamado não é para vencer na regra corrupta do mundo. Não é fácil a gente pensar nisso. Então esses valores são valores cultivados por nós. É claro que nós continuamos usando dos recursos que existem no mundo para fazer justiça. Jesus ensina isso na sua parábola lá do servo infiel. Ele ensina a nós usarmos as riquezas injustas para ganhar amigos. Nós usamos um sistema todo quebrado para fazer justiça. Mas quando esse sistema se volta contra a gente e nos faz o mal, nós continuamos fazendo justiça mesmo que nos prejudique. E onde nós encontramos consolo? Uns com os outros. Se o batismo significava uma espécie de morte social, ele também significava uma nova vida social, numa nova sociedade chamada igreja. É lógico que nós não rompemos com as pessoas do mundo por nós mesmos. Não faça isso, viu, queridos? Tem igreja que faz isso, ensina. Quando você entrou na igreja, pronto, não pode ter mais nenhuma relação com ninguém que não é crente. Isso é loucura, isso aí é tentativa de domínio, é forma de... Nossa, é horrível. Não. Tenha amigos no mundo, tenha familiares, ame as pessoas, mas seja muito seguro no que você crê. O que eu falo? Pé no chão e braço aberto. Pé no chão e braço aberto. Mas aqui há a comunidade que forma os valores de Cristo para que em todas as relações você brilhe a luz de Cristo. É isso que a gente cultiva aqui. Então quando a gente se reúne e alguém fala: nossa, está muito difícil. Está muito difícil. Depois que eu fui para Cristo, parece que está todo mundo pegando no meu pé, querendo... Pode ser que seja isso mesmo, pode ser que você que antes não percebia, né? Porque antes você respondia, ia para casa leve. Agora não pode responder mais, inseguro. Eu já estou até com uma indigestão de tanto sapo que eu estou engolindo. Eu não engolia sapo. Pode ser, sei lá, pode ser. Mas aí juntos a gente fala: continue, porque o nosso mestre seguiu esse caminho, e esse é o caminho que a gente segue. Esse é o tipo de vida que nós cultivamos uns com os outros, meus irmãos.
Olha, essa outra semana em que eu fui um perdedor, e a gente lembra, Jesus Cristo é o vencedor, e nele nós somos mais que vencedores. Nós precisamos cultivar esses valores. Não é fácil. Eu não vou dizer que amanhã você vai ter um dia fácil, tranquilo, e que todo tipo de injustiça que você tem sofrido se dissolverá, porque Jesus vai estalar os dedos e o céu vai se fazer nos contextos em que você vive. Não. Mas eu estou dizendo que hoje nós estamos reforçando o nosso compromisso de ser um pouquinho de céu na vida de quem está em trevas. Ser um pouquinho de luz em quem ainda não conheceu essa graça. E que se para isso seja necessário que nós percamos para que Cristo seja glorificado, que assim seja. Que assim seja. Nós vamos ter misericórdia, graça, bondade, amor, vamos perdoar, vamos ter palavras doces, vamos pedir perdão. Pedir perdão é difícil, né? Acho que é mais difícil que perdoar, né? Perdoar você tem um pouquinho de altivez. Eu te perdoo. Mas pedir perdão é eu estava errado, eu errei. É difícil. Porque esses são os valores do reino. Um reino no qual nós fomos chamados para perder no jogo do mundo, para ganhar uma coroa que é imperecível. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, queridos. Coloque-se diante de Deus. Peça a Ele força para viver essa verdade. Que a realidade da nova vida do batismo seja real na sua vida. Que o compromisso firmado com Cristo em sua morte e sua ressurreição seja o nosso compromisso em cada passo. E que se Ele é rei sobre tudo, que Ele seja rei sobre a nossa vida. Senhor nosso Deus, Deus de glória, majestade, Senhor sobre todo o universo, que em grandeza e santidade não ficou distante de nós, mas em Cristo nos salva pela entrega do Filho pelos nossos pecados. Ensina-nos, ó Pai, a viver de maneira que corresponda a essa vida de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a viver pela mensagem da cruz. Ensina-nos, Senhor, a proclamar essa verdade em esperança pelo mundo. Nós rogamos, ó Pai, que o Senhor forme os nossos corações como o coração de Jesus Cristo. Coração disposto a perdoar, a entregar-se, a amar. Um coração de alguém que, tendo todo o poder, não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ensina-nos, ó Deus, a ser portadores da mensagem da salvação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ficar em pé? O tecladista aceita pedido ou não? Vamos cantar Rude Cruz, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Eita, te peguei agora, hein? Tem um Inário aí, Carlão? Porque essa música fala, meus queridos, que nós vamos viver pela cruz de Cristo, não é? Que nós amamos essa mensagem. Amém? Que mesmo a vergonha da cruz, nós levamos sobre nós. Não é fácil, hein?
Nós vamos cantar então essa canção. Achou aí, Silvio? Coitado, né? Eu devia ter combinado isso antes. Eu não sei nem que música que você estava tocando aí, porque a gente tem esse acordo, os tecladistas me ajudam a pregar. No final eles começam a tocar uma música e geralmente eu embarco, mas eu não sei nem qual que você estava tocando ali. Vamos cantar, meus irmãos, essa canção, compenetrados, fiéis, atentos para a mensagem dela. Olha lá, está o número ali, olha lá, 132. Achou? Vamos cantar, queridos. Nós levaremos a cruz. É para isso que nós somos chamados. Hoje cruz erigiu, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, concedida e derramada na cruz do Calvário,
o amor de Deus o Pai revelado dos céus no Evangelho, que é poder para salvar. A comunhão, a consolação, a edificação do Espírito Santo estejam com todos aqui e com todos aqueles que em Cristo morrem para o mundo e vivem para Deus, espalhados que estejam pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.